tópicos da irritação. Se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo à divina providência a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, hoje, dia 7 de dezembro do ano de 2021. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, todos com saúde, para darmos continuidade aos nossos estudos em torno das luzes do Evangelho do Senhor. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, desejando muita paz, muita luz, muita serenidade a todos os vossos corações. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome para darmos continuidade aos nossos cultos do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre fazemos. Amparados pelas luzes do Teu Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a lição da manhã de hoje, que ela possa nos auxiliar no nosso engrandecimento moral e espiritual. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que já se fazem presentes nesta sala virtual e aqueles que irão assistir esse vídeo no transcurso deste dia. Abençoe nossos lares, nossas famílias. Envolva, Senhor, a cada lar da vizinhança, principalmente onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Envolva, Senhor, os hospitais, presídios, orfanatos, asilos, a todos os sofredores, a todos os moradores de rua, a todos aqueles, Senhor, que vagam pelas trevas da ignorância. Ampara-nos, proteja-nos e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós iremos ver uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, uma mensagem na parte das instruções dos Espíritos, recebida em 1861, em Paris, provavelmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita oficialmente fundado na face da Terra por Allan Kardec, em Paris. É uma mensagem com o título O Egoísmo, né? E ela traz um nome de muito respeito a todos nós, que é o nome de Emmanuel, certo? Então nós vamos fazer essa leitura, vamos fazer os nossos comentários, em seguida nós vamos fazer as nossas orações, e quando nós estivermos fazendo nossas orações, por favor, eu peço a cada um de vocês para se lembrarem daquelas pessoas que vocês sabem que naquele momento estão necessitando daquela oração, estão necessitando de paz, estão necessitando de esclarecimento e conforto espiritual. Nós já temos a noção, né? Nós já temos o conhecimento de que ninguém
parte para sempre, de que nós estamos separados temporariamente das pessoas que nós amamos por uma questão de tempo e que logo nós iremos nos juntarmos àqueles a quem nós amamos e que nos precederam nessa viagem espiritual. E que os espíritos estão sempre se reencontrando, certo? Nós normalmente reencarnamos ao lado daquelas pessoas que já são simpáticas a nós ou com as quais nós possuímos compromissos sérios para serem solucionados, tá? Então, não precisamos nos desesperar, não precisamos ter aquela noção de que nós perdemos alguém. Ninguém perde ninguém. Nós estaremos sempre ligados uns aos outros. O amor vence a barreira da morte, né? Aliás, morte não existe. Jesus comprovou isso, certo? Nós temos vida e, como ele mesmo disse, vida em abundância. Estando aqui ou no mundo espiritual, nós estaremos sempre vivos, tá? Então, que a gente tenha essa conscientização, que a gente ajude aquelas pessoas que assim não pensam, que se desesperam diante da perda de um ente querido, da separação de um coração amado, certo? Porque isso é temporário, né? E a nossa preocupação, o nosso desespero, o nosso sofrimento vai fazer com que aquele espírito, onde quer que ele estiver, sofra, porque ele está imantado a nós, né? Independentemente dele já ter transposto os portais da chamada morte física, mas nós estamos ligados. Então todos os meus sentimentos afetam aquele ser querido, aquele ente querido, certo? Então que a gente procure manter-se o mais equilibrado possível, sereno. A dor é forte? Sim, é forte. Quem de nós já não passou por isso? Perda de entes queridos, perda de pessoas que nós estimávamos com um afeto muito grande e que de repente vão embora. Por quê? Porque cumpriram o tempo deles. Chegou a hora. Nós todos temos a nossa hora de retorno, certo? E uns vão na frente dos outros, talvez para prepararem o lugar para o qual nós também iremos um dia, certo? Mas que a gente tenha essa consciência de que, como diz o título do último livro do André Luiz, da coleção Nosso Lar, e a vida continua, certo? A vida vai continuar. Eu continuarei a ser o que sou aqui na Terra, lá no mundo espiritual. Eu não vou me transformar em anjo só porque eu desencarnei. Eu vou ser o que eu sempre fui, certo? Eu vou acreditar no que eu sempre acreditei, certo? E as pessoas que aqui ficarem na minha retaguarda terão também que ter essa consciência e esse esclarecimento e procurar manterem-se o mais equilibrado possível, né? É muito dolorosa essa separação, mas ela é necessária, certo? Tudo tem um porquê na vida. E há momentos na nossa caminhada que nós teremos que fazê-la sozinhos. Talvez também para valorizarmos a presença daquelas pessoas que estavam ao nosso lado, né, que nós efetivamente amávamos. Mas esse amor irá cobrir essa separação. Esse amor irá cobrir, né, esse sentimento de perda que no fundo não existe, né? Primeiro porque nós não nos pertencemos. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém é de ninguém. Ninguém nasce grudado em outra pessoa, certo? Nós convivemos algum tempo, né, com a permissão de Deus, ao lado de pessoas que irão nos auxiliar, né, que irão caminhar conosco. Mas eles também têm a caminhada deles. Nós não podemos esquecer isso. Nós temos as nossas caminhadas particulares, certo? Porque antes de sermos parentes consanguíneos, antes de sermos filhos, pais, esposos, né, amigos, nós somos espíritos eternos e já vivemos antes. E temos compromissos
que os nossos parentes consanguíneos muitas vezes não sabem. Nem nós mesmos sabemos o que nós fomos lá atrás. Quais os compromissos que eu já assumi perante os olhos de Deus? Quais são as faltas que eu já cometi e que terei que resgatar? Então nós temos que pensar nisso também, certo? E aproveitarmos ao máximo o tempo que estamos aqui. Agora, não nos desesperarmos quando essa separação chegar. Porque nós estaremos juntos. Os espíritos se reencontram durante o sono. Durante o sono do corpo físico, eu posso reencontrar quem eu quiser lá do lado de lá. E com certeza acontece isso todas as noites com todos nós. Todos nós nos reencontramos com aquelas pessoas que nós amamos, que nós estimávamos e que já foram, que já nos precederam, certo? Aí a gente vê a misericórdia de Deus, né? Quantos e quantos irmãos que vão antes de nós. Por quê? Né? Porque é como eu disse, talvez eles estejam preparando o lugar que irá nos receber. Tá? E um dia nós estaremos felizes do lado de lá. Tá? Então, que a gente procure serenar os nossos sentimentos. Não não caiamos em dúvidas, em pessimismo, certo? Jesus sempre pedia aos seus discípulos, tende bom ânimo. Então que a gente tenha bom ânimo, certo? É doloroso? É claro que é, certo? Não é fácil, mas a gente tem que superar isso. Por quê? Eu preciso continuar vivendo. A vida vai continuar. Ah, mas a vida acabou para mim. Nós não podemos pensar isso, porque isso pode ser um suicídio. E aí eu chegarei numa condição sofrível lá do outro lado. E que é o pior, não encontrarei com aqueles que eu amava. Por quê? Porque eu simplesmente desisti. Qual é a melhor maneira de nós provarmos que gostávamos daquela pessoa? É entrarmos em depressão? É ficarmos de cabeça baixa? Não, é vivermos com alegria, é vivermos a vida, porque valorizar aquela pessoa na vida que nós viveremos daqui por diante. Fazer da nossa vida, dos nossos atos, um presente para aquela pessoa. E assim aquela pessoa permanecerá eternamente viva dentro de nós. E não simplesmente nos entregarmos ao pessimismo, à dúvida. Ora, nós cremos ou não em Jesus? Nós acreditamos ou não nas palavras dele? Nós cremos ou não no seu evangelho? Porque se eu me entrego a essas coisas, então que espécie de cristão eu sou? Pois ele sempre pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, para que a gente perseverasse até o fim. O que é perseverar até o fim? É saber passar por essas situações, por mais difíceis que elas sejam. Olha, gente, nós chegamos aqui sozinhos e nós iremos embora sozinhos. Porque nós somos espíritos eternos, viajores do tempo e do espaço. E o aprendizado é solitário. Sou eu que tenho que aprender. Não os outros que aprenderão por mim. Sou eu. E tudo o que nos acontece faz parte de um grande processo de aprendizado, ao qual nós já nos inscrevemos há tempos e tempos atrás. Nós estamos participando desse processo em cada nova reencarnação. É um novo dia de trabalho, é uma nova oportunidade. Ao lado daqueles mesmos rostos que nós já conhecíamos lá atrás, ou de espíritos novos que vão se agregando a nós pela necessidade
da nossa missão, pela necessidade dos compromissos que nós assumimos. Bom, desculpem eu ter saído um pouco assim, né? É só para responder uma irmã, né, que deixou aqui um recadinho, né? A gente compreende, sente a dor, eu também já passei por isso, né? Principalmente quando eu perdi meus pais, né? Perdi, entre aspas, nunca os perdi, eles estão sempre comigo, eu lembro deles todos os dias, né? E procuro fazer da minha vida o melhor que eu posso fazer em honra à memória deles, certo? É muito doloroso, é um pedaço da gente que vai embora, né? A mesma coisa quando a gente se separa de amizades muito queridas, de amigos muito queridos, amigos de infância, pessoas que te ajudaram na vida e que de repente você não os verá mais aqui no mundo físico, mas permanecerão vivos aqui, no quarto sagrado, né, onde Jesus orientou que nós entrássemos e fechássemos a porta. E aqui nós orássemos a Deus. Bom, o egoísmo é o título dessa mensagem de Emmanuel, que está inserida no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, colocada aqui nas Instruções dos Espíritos por Allan Kardec. Ela foi recebida em Paris em 1861. Então vejam que muito antes do Emmanuel começar o seu trabalho ao lado do Chico, que se verificou ali no início dos anos 30 do século XX, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês veem que Emmanuel já nos orientava lá do mundo espiritual através de mensagens. E olha essa mensagem que ele manda: o egoísmo, né? Talvez a maior chaga da humanidade. Talvez aquilo que nos separa com mais gravidade da influência divina, daquela órbita divina que Paulo de Tarso se refere lá no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 1009, né, nos comentários. Paulo de Tarso fala que o destino de todas as almas é gravitar em torno da unidade divina. E o egoísmo é que nos separa, que nos distancia dessa órbita de paz, de amor e de concórdia, né? Então, olha só o que o Emmanuel fala. O egoísmo, chaga da humanidade. O que é uma chaga? É uma ferida que se abre, né? Tipo aquelas feridas dos leprosos, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma pessoa leprosa, ou hoje em dia, né, se chama hanseníase, né? Vai saber, né? Aquelas pessoas que ficam com aquelas feridas todas expostas, todas abertas, os membros vão sendo dilacerados, os dedos caem, o nariz cai, né? É muito triste, né? Na minha infância, lá em Anápolis, né, lá havia a colônia, lá no bairro São Joaquim, lá de Anápolis, onde tinha a colônia dos leprosos, né? Quando eu entrei na Mocidade Espírita, isso lá na metade dos anos 70, a gente fazia visitas lá, né? Então a gente via aquelas pessoas com aquelas dilacerações, né, com aquelas chagas abertas, né? Então Emmanuel se refere a isso no egoísmo, falando que é a maior chaga da humanidade, né? Chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra, né? E olha tanto que isso aqui é difícil. Como é difícil a gente arrancar isso que está enraizado dentro de nós, né? Como é difícil. Porque pelo próprio instinto de sobrevivência, nós somos obrigados a pensar em nós, na nossa sobrevivência, certo? O instinto de sobrevivência fala muito alto, né? Mas nós não podemos misturar esse instinto de sobrevivência com o egoísmo. O egoísmo é quando você, né, não corre risco nenhum de sobrevivência e mesmo assim você continua pensando só em si. Aí vocês vão falar assim, mas por que tem pessoas que são assim? Por que tem pessoas que nunca se contentam com aquilo que tem? A gente ter um pouco de ambição na vida é salutar, né? A gente foi criado para evoluir, para progredir. Agora,
Quando a gente leva isso muito ao pé da letra, né? Quando a gente tem uma ambição muito desmedida, aí é muito perigoso, porque aí a ambição desmedida anda de mão dada com o egoísmo. Você começa a pensar só em si e se esquece dos outros, né? Tem que desaparecer da terra cujo progresso moral obsta. Aí vocês podem até pensar assim, puxa, mas por que o nosso mundo não é melhor do que é? Por que o nosso mundo ainda é de expiações e provas e já não é um mundo de regeneração estabelecido, edificado? Por causa do egoísmo. Porque a gente ainda pensa muito somente em nós. Eu quero me dar bem, certo? Aquele jogador de futebol lá da Copa de 70, o Gerson, ele ficou muito famoso num comercial de cigarro que ele fazia lá nos anos 70, né? Quem é mais ou menos da minha idade vai se lembrar disso. O Gerson foi contratado logo depois da Copa de 70 para fazer uma propaganda de cigarro, onde ele dizia assim, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele ainda fazia essa pergunta no final. E ele ficou muito conhecido por causa disso. Aquelas pessoas que gostam de levar vantagem em tudo são aquelas que pensam somente em si. Porque elas levam vantagem independentemente das consequências que irão causar nos outros, dos sofrimentos que elas poderão estabelecer na vida de outras pessoas. Isso é egoísmo. É quando você não pensa. Você pensa em si. Eu quero me dar bem. Eu quero levar vantagem em tudo, independentemente das consequências. Eu estou pouco me importando com as consequências. Isso é egoísmo. Por isso o nosso mundo ainda não é um mundo de regeneração estabelecido, edificado, certo? Mas essas almas, né? E isso causa muita dor, né, na gente, porque pode ser até entes queridos, estão sendo retiradas, estão partindo da Terra. Eu não estou querendo dizer com isso que todo mundo que está desencarnando antes de nós sejam pessoas egoístas, não é isso. Mas os espíritos mais endurecidos, eles já não estão conseguindo reencarnar na Terra, porque a Terra está sendo preparada. Aqui ficarão os mansos, os pacíficos, os pobres de espírito. Quem eram os pobres de espírito? Os pobres de egoísmo, os pobres de orgulho, certo? Por isso Jesus disse, eles herdarão a terra. Então, que a gente tome cuidado, porque de repente eu estou aqui falando isso com vocês, mas lá no fundo mesmo, eu ainda tenho um pedacinho de egoísmo ali aceso, que fala alto em determinadas situações, circunstâncias, e isso é perigoso. Isso é perigoso. Então é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pré-conceitos que nós teremos que fazer. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, né? E a gente vai pôr essa palavra crentes com C maiúsculo. Quais são os verdadeiros crentes? São aqueles que ouvem, entendem e colocam em prática o que ouviram. Sabe aquela parábola do semeador, né? Que uma parte das sementes cai em terreno fértil e produz 100 por 1, né? Produz frutos. Por quê? São os verdadeiros crentes, aqueles que ouvem, entendem, vestem a carapuça, modificam-se e fazem da forma como ouviram. Todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Vencer os outros é fácil.
Vencer os outros é fácil. Muitas vezes as coisas são impostas a ferro e fogo, né? O que Jesus falou para os discípulos? Até o presente momento, o mundo é conquistado pela força da espada. Ainda é assim nos dias atuais. Se você tem, as portas se abrem, independentemente de quem você seja. Agora, se você não tem, você pode ser uma pessoa reta, você pode ser uma pessoa consciente, você pode ter princípios, que as portas estarão fechadas. Os que possuem recebem um título de doutores. Doutores em quê? Muitos nem estudaram, só porque possuem. Então são chamados de doutores. E um professor que dedicou a sua vida inteira a iluminar mentes humanas, muitas vezes morre na pobreza e no esquecimento. No Japão, o imperador, ele só abaixa a cabeça, ele só, demonstra humildade diante de uma única pessoa. Só uma pessoa tem a força de fazer com que o imperador preste homenagem. Todos os demais súditos têm que se ajoelhar, têm que abaixar a cabeça diante da figura do imperador. Uma única pessoa está liberada disso aí. São os professores. São aqueles que educam, são aqueles que ensinam, certo? Então a gente teria também que pegar esse exemplo desse povo tão obstinado, tão disciplinado, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma Copa aqui no Brasil, 2014. Acho que todos vocês se lembram disso. O Japão participou daquela Copa aqui no Brasil. Pois muito bem. Todos os jogos, acho que o Japão foi eliminado na primeira fase, acho que ele só fez 3 jogos. Pois muito bem. Ao final de cada um desses 3 jogos, a torcida japonesa presente no estádio limpava aquele setor onde eles estavam, deixavam tudo limpo. Olha que povo educado, disciplinado, que pensa nos outros. Uma nação que foi destruída, dizimada na Segunda Guerra, sofreu os efeitos e ainda sofre até hoje da bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki foram riscadas do mapa. E olha a ordem, a consciência pública desse povo. Nós temos muito que aprender com eles, não é? Pois muito bem. Isso é uma demonstração de que não são egoístas, que não pensam somente em si. Nós deveríamos ser assim em todos os lugares, em todas as situações. Se você encontrou um lugar ou chega num lugar que está tudo arrumado, por que você vai deixar bagunçado? Por que você vai deixar sujo? Deixe-o da forma como você o recebeu. Isso é uma questão de civilidade. É uma questão de educação, de brio que nós temos que ter. Certo? Então, exatamente isso. O Emmanuel fala mais de 160, exatamente 160 anos atrás, 1861, ele traz essa mensagem. Parece que ele falou isso ontem, né? Porque a gente não aprendeu nada. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador, o egoísmo, monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo.
Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Por que o quereis crucificar? Pois é, ele teve um relâmpago, de lucidez, mas não fez nada. Ficou com medo de se comprometer. Quantas e quantas vezes nós também, diante de certas situações, de certos fatos, nós temos medo de nos comprometermos. E agimos com egoísmo e agimos com dureza de coração. Pensemos nisso. Então, esse era o nosso recado na manhã de hoje. Eu peço perdão a todos vocês por aquelas divagações que eu fiz hoje. Eu estava só tentando auxiliar uma irmã, que pede orações aqui por sua mãe. Minha irmã, neste instante que a gente for fazer a oração, imagina ela sendo envolvida em muita luz. Imagina Jesus com as mãos estendidas sobre a cabeça dela, como ele fazia quando curava, Imagine ela feliz, ela alegre novamente. Transmita essa força, essa imagem para essa irmã. Assim todos nós, certo? Quando a gente estiver fazendo a oração agora, vamos lembrar daquelas pessoas. Pode ser um ente querido, pode ser esposa, pai, mãe, filho, vizinho, colega de trabalho, alguém que você encontrou na rua. Pense naquela pessoa agora. Envolva em vibrações de paz, de luz, de amor. Peça para que Jesus cure aquele coração, cure aquela dor, que ele possa estar presente. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, a amizade de todos vocês. Como eu sempre falo aqui, a esmagadora maioria de vocês eu não conheço pessoalmente, eu só conheço aqui nessa sala virtual. Vocês também não me conhecem, Espero um dia, quem sabe, pelo menos alguns de vocês eu poder conhecer pessoalmente, abraçar vocês, E agradecer por tanto carinho, pela amizade, por vocês estarem sempre aqui nos dando apoio, incentivando, diante, desses dias que a gente está com esse projeto, do culto do Evangelho online, Tem pouco mais de um ano. Eu fiz a primeira transmissão foi feita dia 29 de junho de 2020. Então, portanto, tem aí quase um ano e meio, Um ano e meio que nós estamos com esse projeto, tá bom? E agradeço muito a Deus por esta oportunidade que Ele me deu de poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus a vocês, porque assim eu estou ouvindo e quem sabe eu consiga aprender alguma coisa, tá? Não sei muita coisa, mas um pouquinho que eu sei, eu gostaria de dividir com vocês, tá bom? Senhor Jesus, nós pedimos que as graças do vosso amor e da vossa misericórdia se estendam sobre todos esses irmãos que estão conosco aqui. Em especial neste instante, Senhor, nós pedimos pela mãezinha da nossa irmã Zenaide, que a espiritualidade amiga possa envolver a nossa irmã, possa levar alívio, possa levar esperança, possa levar o conforto e que ela, Senhor, tenha consciência de que, na verdade, nós nunca perdemos ninguém, nós nunca nos afastamos definitivamente de ninguém, porque o amor sempre nos unirá, o amor estará sempre ligando as almas, mesmo que elas estejam em dimensões diferentes. Ampare essa irmã, ampare sua caminhada, abençoe a todos os amigos que estão sempre conosco todas as manhãs, que nesse instante eles possam estar recebendo um passe magnético
energias benfazejas e salutares. Pedimos também, Senhor, por acréscimo da vossa misericórdia, a fluidificação da água, que ela possa ser transformada em remédio, em bálsamo, para aqueles que dela fizerem uso sentirem-se melhores, mais reequilibrados. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido de vossas mãos. Obrigado por mais este dia em nossa existência. Obrigado pela nossa vida, Senhor, por termos reencarnado mais uma vez. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado pelos nossos irmãos consanguíneos. Obrigado pelos nossos esposos, esposas e filhos, netos, por aqueles, Senhor, que se agregaram certo dia à nossa caminhada, aqueles que nos acompanham de perto, que nós possamos amá-los e possamos guardar a memória daqueles que já se foram e fazermos o melhor ao nosso alcance, como se estivéssemos fazendo a eles, em homenagem à memória deles, onde quer que eles estiverem. Abençoe o nosso Brasil, abençoe os nossos governantes, que eles tenham sabedoria em suas decisões, que assim seja. Oh, meus amigos, muito obrigado, beijo no coração de todos. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Se não tivermos nenhum embaraço aqui em casa, né? Nós estaremos aqui com vocês amanhã, a partir das 9 horas, novamente. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Deus os ampare e os proteja hoje, agora e sempre. Tchau.